Olá, internautas! Vai começar mais um Pinga Fogo do Diário da Região com os candidatos a prefeito de Rio Preto nesta eleição. Hoje com a presença de Daniel Inhani, do PCO, e João Paulo Rilo, do PT. Em comum acordo entre os candidatos, quem começa a perguntar é o Daniel Inhani. Lembrando que o candidato faz a pergunta, tem 1 minuto para fazer a pergunta, 3 para a resposta, 1 para a réplica e mais 1 para a tréplica. Daniel, a pergunta. Os internautas estão acompanhando pela internet a sabatina aqui, o Pinga Fogo, cumprimentando os jornalistas aqui presentes, o candidato. E vamos lá. Candidato João Paulo, o orçamento municipal está comprometido com mais de 40 obras herdadas da atual gestão, que atendem aos interesses do poder econômico na cidade, empreiteiras, construtoras, empresários e políticos. Como pretende aplicar ou destinar recursos públicos para a cultura sem dinheiro em caixa? Não seria apenas demagogia prometer algo praticamente inviável e difícil de cumprir? Bom, cumprimentar o Daniel, o candidato a prefeito, cumprimentar os jornalistas que aqui acompanham esse debate, o Pinga Fogo, os internautas, os leitores do Diário da Região, e cumprimentar o Diário da Região por esse formato, que está sendo muito elogiado, inclusive por outras cidades que vão adotar também esse formato novo, que é primeiro que garante democracia, um espaço igual para todos os candidatos, além de confrontar os candidatos de uma maneira muito direta, em que aquele que não tem preparo, aquele que de fato não tem consistência, firmeza no que propõe, acaba sendo desmascarado frente aos eleitores. Daniel, eu sempre compreendi cultura como uma política estratégica, de avanço, de promoção da paz, de autoconhecimento de um povo, de perspectiva para a juventude, faz parte da minha história. Aliás, eu iniciei a política no movimento estudantil não com a expectativa de fazer política partidária ou eleitoral. Eu fui diretor de cultura da UMES na primeira gestão, nem pensava em ser candidato a nada um dia. Porque eu compreendia que cultura é o que eleva o ser humano. A cultura foi importante na minha formação pedagógica, na minha formação cidadã. Então o que eu queria mesmo é que todas as pessoas tivessem a oportunidade que eu tive, na experiência artística e cultural. Então sempre tratei. Como deputado, liderei uma luta na Assembleia junto com artistas do estado todo, que nós dobramos o orçamento, chegamos a mais de 50 milhões do PROAC edital, que é um prêmio estímulo no Estado, que é dinheiro na veia da cultura, da promoção cultural. Então tenho esse histórico, como vereador também, lutei muito para isso. Então primeiro que nós vamos adequar a cultura em Rio Preto ao sistema nacional, constituindo um conselho municipal deliberativo, que acomode todos os segmentos, criar um fundo municipal, que é uma estratégia financeira para o fomento da cultura,
né, para você organizar o sistema. Em relação ao que você fala, a cultura foi perdendo o orçamento ao longo do tempo. Nós temos cidades, Daniel, no estado de São Paulo, que o orçamento da cultura chega a 3%, 4%. O nosso em Rio Preto hoje é menos que 0,5%. Então, você me pergunta, qual é a tua estratégia para elevar? No nosso programa está, em 4 anos nós vamos elevar no mínimo a 1,5%. Como? Tirando dinheiro, gordura de onde tem. Primeiro, nós gastamos horrores, jogamos dinheiro no lixo com tapa-buraco. Errado. Foram mais de 50 milhões só nos últimos anos. Nós temos um exagero de cargos comissionados. E nós vamos fazer o remanejamento gradativo de setores para a cultura. Porque compreendo, quando você investe em cultura, você economiza em segurança, você economiza em saúde pública, você economiza em outros gastos com a prefeitura, além de promover, né, uma qualidade de vida e um diferencial importante para a evolução da cidade. Réplica de Daniel Inhani. Então, candidato, nós acreditamos ser complicado retirar qualquer coisa do orçamento público, voltar o orçamento, por exemplo, para a cultura, sendo que os interesses ditados pelo poder econômico estão determinando onde vai cada coisa dentro da cidade. Então, saiu agora uma das últimas matérias que praticamente não vai ter recurso em caixa, no caixa da prefeitura, para fazer isso. E eu gostaria de saber como que o senhor faria para conseguir, por exemplo, dentro da administração pública, com tanto interesse político, e todos eles atendendo aos interesses do poder econômico na cidade, como seria possível, sem romper com o poder econômico, sem romper com essas empreiteiras, essas construtoras, esses empresários, esses monopólios, como seria possível o senhor conseguir aplicar, aumentar para 1,5% o orçamento para a cultura? Bom, primeiro que eu quero concordar com você que, de fato, que essa administração ela tem uma tônica, ela tem um direcionamento de interesses ocultos e interesses privados legítimos e interesses privados não legítimos, porque não são discutidos as claras. Então, o primeiro diferencial é esse. Nosso governo, meu governo, que vai direcionar o meu governo, é a pactuação que eu fiz com o povo a partir do programa de governo. Eu vou cumprir o meu programa de governo. E é perfeitamente possível, Daniel, você remanejar recursos. Você não tem como fazer isso no primeiro ano, porque o orçamento do primeiro ano de governo, você executa sempre o orçamento feito pela gestão passada e aprovado na Câmara pela gestão passada. Então você tem um engessamento de primeiro ano, o que é possível você fazer interface com outras secretarias, como a Secretaria de Educação, por exemplo, que tem tudo a ver, são temas correlatos. Então compreendo como perfeitamente possível esse aumento gradativo do orçamento da cultura. Eu sou o Rogério Castro, jornalista do Diário da Região, e agora, dando continuidade ao Pinga Fogo, João Paulo pergunta para Daniel Inhani. Bom, Daniel, a atual administração ela tem um desrespeito flagrante a legislações e a seres humanos, a trabalhadores de carreira, especialmente da prefeitura, e também aos terceirizados. Um desses desrespeito é em relação e você que é professor sabe disso, em relação ao cumprimento de 1/3 da jornada, que é uma legislação federal. 1/3 da jornada de trabalho do professor tem que ser cumprido com atividades extra-classe, que é preparação de prova, correção de prova, preparação de aula, atividades com a própria comunidade estudantil, com a própria comunidade, entre outras atividades que são possíveis serem estabelecidas. O atual prefeito desrespeita a legislação e o professor. Eu gostaria de saber a sua posição, caso eleito, como você trataria essa questão de 1/3 da jornada extra-classe tão importante para os professores. Nós do Partido da Causa Operária temos como foco, em primeiro lugar, os trabalhadores. E tanto os trabalhadores, professores ou servidores municipais, em nossa gestão, será totalmente voltada à classe trabalhadora. Nós não temos interesses em manter dentro da administração pública qualquer tipo de parceria com empresas privadas. Acabar com todos os monopólios, acabar com todas as concessões. Nós acreditamos que quem deve controlar é o povo dentro da administração municipal. A jornada de 1/3 extra-classe é uma luta já há muito tempo do Partido da Causa Operária com a corrente Educadores em Luta, no estado de São Paulo, que também não aplica a lei do piso, né? O governador Geraldo Alckmin e toda a gestão tucana em São Paulo nunca aplicou a lei, não só a lei de 1/3 jornada dessa classe, como a lei do piso. Então nós temos essa luta e, se caso eleitos,
numa administração em São José do Rio Preto, nossa intenção é aplicar ao menos o que a lei determina. Que nós não seremos um governo que vá prejudicar os trabalhadores, principalmente os professores, que são uma categoria que tem, além de baixos salários, más condições de trabalho, ainda tem que sofrer por governos que não aplicam nem a lei, que nós acreditamos que a lei ainda não favorece totalmente os trabalhadores da educação. Então nós aplicaremos e temos intenção de aplicar a lei de 1/3 de jornada extra classe, porque acreditamos ser um instrumento importante na docência, importante para melhorar a qualidade do trabalho do professor, para não ficar uma carga em cima do professor, sendo que ele tem que corrigir provas em curto tempo, sendo que ele tem que preparar a aula e ele não tem tempo hábil para isso, tem que usar as madrugadas, tem que usar os seus fins de semana. Então é um trabalhador que ele é massacrado pelo Estado, ele é massacrado pelo município, né? E em São José do Rio Preto não é diferente com os professores, né? Inclusive aproveitar para comentar que é necessário fazer o plano de cargos e carreiras para os professores na rede municipal, e nós temos intenção de reformular, de fazer um plano de carreira digno, decente para os professores e para todos os trabalhadores da educação, não só professores, porque a educação também é feita de inspetores, também é feita de pessoal da limpeza, agentes administrativos e todos os cargos dentro da educação, e não só na educação, mas também para todo o conjunto dos trabalhadores municipais que devem ser atendidos pela administração pública, devem ter apoio da população dentro dessa gestão, como nós queremos colocar os conselhos populares governando a cidade. Então nós, como toda questão de relevância, será decidido pelos conselhos populares, ou seja, os trabalhadores decidirão políticas para os próprios trabalhadores. E isso que vai fazer com que realmente a categoria dos professores sejam atendidas. Não com leis feitas por patrões ou leis feitas por setores que estão determinados pelo poder econômico, inclusive os barões do ensino privado, que é o que atrapalha também no estado de São Paulo. Réplica para João Paulo. Bom, Daniel, eu iniciei a militância política na cultura e migrei rapidamente para a educação. Foi talvez o tema da minha vida política toda foi a educação. E na Assembleia tive a oportunidade de atuar junto aos professores do Estado, junto à PUESP, presidi a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia e recentemente nós votamos o Plano Estadual de Educação. Devo dizer que trabalhei muito para que votasse, participei de todas as audiências públicas, inclusive uma aqui em Rio Preto. Fiz emendas propostas ao orçamento, diferente de deputados da região, inclusive que concorrem, que nada fizeram, que silenciaram frente a esse tema. Pretendo criar os territórios de educação com a escola pública, mas você falou de uma coisa importante. Nós temos o plano de cargos, carreiras e salários aqui na prefeitura. Só que ele precisa ser atualizado, precisa incluir inspetores, agentes administrativos, e vou cumprir a jornada de 1/3, porque é muito importante para o professor e para a evolução da educação no município. Tréplica para Daniel Inhani. E vale ressaltar também que dentro da nossa ideia para a educação, nós temos a intenção também, vale ressaltar muito isso, e nós fazemos isso sempre, de mostrar que o município não está descolado da política nacional. Nós temos intenção em estatizar a educação. Isso não é possível a partir do município, mas queremos estatizar a educação de primeiro e segundo grau para que seja mantida pelo governo federal ou pelo Estado brasileiro, né? Isso gera valorização real dos professores, das categorias envolvidas de trabalhadores dentro da educação, e não só para a educação, mas também para a saúde. Nós acreditamos no modelo estatizado, universal, ricos e pobres na mesma escola, ricos e pobres sendo atendidos no mesmo sistema de saúde. Apenas isso fará com que a educação melhore e com que a saúde melhore. Isso não será possível a partir do município. Se eu fazer promessa aqui, será demagogia. A luta municipal tem que partir para o estadual e finalmente para o federal. Agora é a vez de Daniel Inhani perguntar para João Paulo. Candidato, como pretende impedir mais inserções de áreas no perímetro urbano, sabendo que os interesses da especulação imobiliária e do poder econômico ditam os rumos da política de nossa cidade, dentro e fora da Câmara Municipal? Daniel, eu já disse aqui, Rio Preto, em 1983, tinha aproximadamente 200 mil habitantes. A cidade dobrou, ou mais que dobrou o número de habitantes em menos de 30 anos. Quais são os sintomas de uma cidade mal planejada? Enchente, alagamento,
pessoas morando absolutamente distante dos aparelhos públicos, engarrafamento, falta de vaga em creche. Rio Preto, apesar de ser uma cidade fantástica, próspera, uma cidade acolhedora, né, carismática, ela tem esses problemas, especialmente para a classe trabalhadora que mora mais distante do centro. Então, Rio Preto é vítima, sim, da falta de planejamento. Esses são os sintomas. O que a falta de planejamento ela produz na cidade? Ela deixa a cidade mais cara. Você tem que recorrer a obras gigantescas, faraônicas, milionárias, para corrigir erros e falhas do passado. É o que a gente vive hoje. Tem uma grande contradição. Tem gente que se apresenta como ou ficha limpa ou planejador. Ele é o responsável, entre outros, por esse caos, por alguns caos urbanos que a gente vive. Um deles, a especulação imobiliária, ela impôs ao município, com jogadas na Câmara e com omissão absoluta deste prefeito, do antigo prefeito e também de outros prefeitos, da inclusão de área no perímetro urbano, sem passar sem respeitar o plano diretor da cidade, sem respeitar a população. Eu proponho, Daniel, um conselho de desenvolvimento urbano, um conselho das cidades, com poder deliberativo, que é muito importante. Ontem mesmo eu estive na Sociedade dos Engenheiros, e é legal porque tinha duas posições ali. Tinha ali engenheiros ligados ao empreendimento imobiliário legítimo. Eu não sou contra o empreendimento, eu não sou contra a cidade, né, crescer, se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, mas tem que ter critérios de sustentabilidade, tem que ter critério social. E tinha um outro arquiteto com uma visão próxima à sua. E ali eu disse a eles, é perfeitamente possível você conciliar interesse de desenvolvimento, interesse de empreendedor, com interesse social, com interesse do meio ambiente. Então nós vamos cessar inclusões de perímetro urbano sem planejamento. Essas que colocam a pessoa para morando a 5, 3, 7 quilômetros de distância de onde está um aparelho público. O crescimento da cidade, ele tem que acompanhar a malha urbana. Se a malha urbana termina aqui, o próximo empreendimento tem que ser desse lado e não a 5 quilômetros, além do preenchimento de vazios urbanos. Talvez caberia uma nova Rio Preto dentro dos vazios urbanos, que é o que você falou, é fruto da especulação imobiliária. Então, não é possível. O prefeito, é bom deixar claro, a Câmara muitas vezes faz as suas lambanças, inclusão de área do perímetro urbano, mas o prefeito poderia vetar o projeto. E na maioria das vezes ele não veta o projeto. Então é um jogo de omissão de maioria da Câmara com parte do governo municipal. Réplica de Daniel Inhani. Então, candidato, eu acredito que a palavra que nós deveríamos usar nessa questão da especulação imobiliária e destes vazios urbanos e colocar a população pobre e a classe trabalhadora longe do centro, para mim chama higienização social. Isso daí é o que nós devemos deixar claro. O que está ocorrendo em São José do Rio Preto é que a maioria das moradias populares são construídas muito longe do centro, fazendo com que o trabalhador gaste mais para chegar até o seu trabalho e tire a pobreza ou tire os pobres do centro da cidade, que é o que acontece. Eu não acredito que a palavra seja mau planejamento ou cidade mal planejada. Nós acreditamos que isso é higienização social. Tanto que quando há mendigos nas ruas ali na área central, quando há as favelas, é sempre perguntado o que o candidato vai fazer para tirar os mendigos do centro da cidade, porque atrapalha o comércio. Eu gostaria também de saber do senhor o que o senhor pensa nessa questão de arrancar moradores de rua para não atrapalhar o consumo e para privilegiar os empresários que têm comércio no local. Tréplica para João Paulo. Daniel, eu tive a sorte de ter alguns bons orientadores sobre planejamento urbano aqui em Rio Preto. Gente de Rio Preto e gente de fora, que é o caso do Falcoski, que é um arquiteto da Universidade Federal de São Carlos, que ajudou a fazer o planejamento de Araraquara, discutiu o planejamento da cidade de São Carlos, que são bons exemplos. Eles fizeram várias audiências públicas de verdade para discutir o plano diretor, envolveu a sociedade, tanto das pessoas mais simples, as pessoas às vezes com conhecimento técnico mais apurado para fazer isso, e conseguiram discutir de maneira civilizada. Qual é o segredo da administração? Os choques de interesse, eles existem entre o capital e o trabalho, né, entre o empreendedorismo, às vezes selvagem, e o desenvolvimento urbano, a sustentabilidade. O segredo é a luz, Daniel. Nós temos que discutir as coisas com transparência. Então, um conselho com técnicos, com cidadãos preparados e com transparência é o segredo para você planejar bem a cidade.
Vamos agora para a pergunta do João Paulo, mas antes quero lembrar ao internauta que ele pode fazer perguntas para os candidatos. Quem estiver acompanhando pela página do jornal no Facebook ou então pelo portal do Diário na internet, é só mandar suas questões. João Paulo pergunta para Daniel Inhani. Daniel, desde das manifestações de 2013, eu percebo que que consolidou uma insatisfação que vinha se acumulando. A verdade é que o sistema eleitoral político partidário brasileiro ruiu, né? Ele está em ruínas, ele está capengando e a sociedade não se sente mais representada nele, não se enxerga nesse sistema. O que é um perigo muito grande. Eu sempre digo que nós estamos transitando, a democracia brasileira está transitando, ela pode transitar para melhor ou para pior. A aproximação do povo, a aproximação da sociedade, do poder público e da política é muito importante. Eu gostaria de saber como você pensa em aproximar a sociedade da política e, mais do que isso, compartilhar decisões estratégicas de futuro com a população, com participação popular, que me parece que não tem outra saída, né, no mundo, outra experiência que não seja melhorar a democracia aumentando a participação popular. Resposta para Daniel Inhani. Então, candidato, nós acreditamos que a democracia que ruiu, né, o modelo representativo determinado pelo poder econômico já é uma coisa que não representa os trabalhadores ou a maioria da população. Então nós não acreditamos no modelo representativo que aí está posto. Nós não acreditamos nas câmaras municipais corruptas, nós não acreditamos no modelo representativo, nós não acreditamos nas leis como elas foram feitas por interesses econômicos pela burguesia. Nós não acreditamos e até estamos convocando a população para uma nova Assembleia Constituinte, porque as leis não favorecem toda a população e os trabalhadores. E em relação à democracia, que era frágil no Brasil, nós, mais uma vez, sofremos um golpe de Estado, né? É a terceira vez que o PMDB chega à presidência sem as urnas, né? Foi Sarney, depois foi Itamar Franco e agora é o Michel Temer. Todos eles chegaram sem a votação nas urnas. Então nós queremos denunciar esse tipo de democracia que não é a democracia real. Nós do Partido da Causa Operária defendemos a democracia real, que não uma aproximação do povo com a administração pública, e sim o povo governando a cidade, o povo governando o Estado, o povo governando o país. Os conselhos populares são essas vozes que nós defendemos que governem a cidade. Os conselhos municipais substituirão as câmaras municipais e os conselhos municipais, os conselhos populares, eles simplesmente serão formados a partir dos locais de trabalho e nos bairros para então governar a cidade. Quem vai decidir onde o orçamento municipal vai, qual obra vai ser feita, com qual viabilidade, claramente com técnicos, com pessoas qualificadas, porque nós não podemos também julgar que o povo é burro, que o povo não tem condição de governar, que os trabalhadores não têm condição de governar a cidade porque não tem preparo, por exemplo, técnico ou estudo suficiente. Nós temos que promover que o povo governe a cidade, que o povo seja preparado para governar a sua própria vida, o seu próprio governo. Então nós, do Partido da Causa Operária, nós não acreditamos no modelo de democracia burguesa, nós não acreditamos nas leis burguesas, nós não acreditamos no modelo econômico que está posto aí, nós denunciamos as eleições, que é uma verdadeira fraude, principalmente o cretinismo eleitoral de que fazer promessas de campanha a nível municipal descolados da política nacional, para nós é um cretinismo eleitoral, é uma enganação ao povo. Então nós temos a real compreensão de que nada vai modificar de fato dentro de uma cidade se descolarmos saúde, educação da política nacional, que é determinado pelo Congresso Nacional, tanto o salário do trabalhador, os ataques que estão sendo feitos agora à classe trabalhadora após o golpe de Estado que o Brasil sofreu, é uma clara visão do que vai acontecer daqui para frente na política. Réplica para João Paulo. Bom, é verdade que muitas políticas públicas que acontecem no município, elas dependem em parte de diretrizes especialmente federais e às vezes também estadual, que é o caso da segurança pública, de uma parcela da educação, do desenvolvimento regional, são ligadas ao Estado. E a economia
e as políticas de eixo, de inclusão na educação e de saúde pelo governo federal, entre outras. Mas eu acredito que você pode evoluir muito com participação popular. Aqui, Daniel, nós temos um exemplo em Rio Preto importante. Os conselhos de saúde, o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos de base, eles têm um histórico, que é de uma luta de saúde, inclusive liderada pelo Cacau, no início da década de 80, que foi no começo do movimento de saúde em Rio Preto. Então eu acredito ser possível você melhorar muito com acompanhamento. E a saúde em Rio Preto foi um exemplo durante um período. Eles tinham um conselho municipal que funcionava bem e montaram os conselhos de base. Você politizou e informa o povo para governar com acompanhamento e com a ajuda do povo. Tréplica para Daniel Inhani. Então, candidato, nós não acreditamos que, de fato, com essa tal participação popular, vá, de fato, resolver os problemas, seja em qualquer setor da administração pública. Nós acreditamos que o povo deve governar. Todo o poder emana do povo. E o povo que deve governar a cidade é o povo que financia a cidade, inclusive, através da tributação, não só a cidade, mas o Estado e o Brasil inteiro, né, o governo federal. É o povo que deve governar-se a si próprio. Então nós, do Partido da Causa Operária, nós temos a real clareza de que enquanto o povo não governar de fato, através de conselhos populares, no caso da cidade, nós não teremos melhorias nos serviços prestados ao povo, seja na saúde, seja na educação. O povo deve governar o seu orçamento, o povo deve determinar, como todas as questões de relevância, onde vai ser aplicado cada coisa dentro da cidade, o que será feito. Não uma Câmara com 17 vereadores determinados pelo poder econômico e por interesses políticos e particulares que vai resolver os problemas da nossa cidade. Chegamos então à metade da etapa em que candidato pergunta para candidato. Lembrando para os internautas que estão acompanhando esse pinga-fogo que os dois vão responder perguntas feitas por vocês ao final dessa primeira etapa. Quero dizer também que esse vídeo vai ficar disponível para quem não viu ou quer rever no site do Diário da Região e no portal do jornal no Facebook. Agora é a vez de Daniel perguntar para João Paulo. Candidato João Paulo, qual a sua opinião acerca da construção do novo terminal na Praça Cívica? Acredita que o projeto é viável para a mobilidade urbana? Quais interesses estão sendo atendidos nesta obra? E julga que houve impactos ao meio ambiente? Daniel, ontem esse também foi um tema na Sociedade dos Engenheiros. Aliás, um debate muito rico ontem sobre a cidade, muito profundo, e esse foi um tema. Eu queria apresentar minha discordância em 2 pontos do novo terminal, em que pese ele ser uma realidade objetiva e a próxima administração vai conviver com ele. A minha discordância, primeiro, era na questão do próprio modelo. Sabe que eu defendo um outro modelo de transporte coletivo para a cidade. Este modelo chamado radial, de que tudo vem para o centro, ele é de quando a cidade tinha 150 mil habitantes ou menos. É um modelo obsoleto. É um modelo que, se faz bem para alguém, só faz bem para a empresa, do ponto de vista de lucro. Eu defendo um modelo perimetral, que é você criar, com esse dinheiro, por exemplo, que construiu esse terminal, você poderia criar 2 ou 3 ou até 4 mini terminais, né, nos 4 cantos da cidade, e criar linhas interbairros. Para quê? Para você dar mais qualidade e agilidade para quem usa o transporte coletivo para estudar, para trabalhar, para passear, para visitar um parente que mora num outro bairro. E eu dou um exemplo sempre concreto. Se um cidadão está numa região, ele está lá no Santo Antônio, e ele tem que ir para o Eldorado, dificilmente ele consegue pegar uma linha e ir direto. Se ele está no Eldorado e tem que ir para o Distrito Industrial, ele não consegue pegar uma linha e ir direto. Ou no máximo fazer uma troca, uma baldeação na mesma linha. Ele tem que vir para o centro para depois ir para essa região. Isso atrapalha o usuário, você desperdiça um tempo muito grande, aumenta o número de ônibus no centro da cidade. Esse modelo que eu defendo não é um sonho, uma utopia não possível. Uberlândia, por exemplo, mudou o modelo de radial para perimetral. Um nome técnico, mas na verdade é isso. São linhas interbairros, você diminuir o fluxo de ônibus no centro, só vem para o centro quem realmente quer vir para o centro. Então eu discordava por isso, mas ele está lá. Não significa que a gente não possa mudar o modelo mesmo com o terminal instalado ali. E também era contra, Daniel,
como um apaixonado pela cultura, pela educação e pela ocupação das praças, do espaço público, eu considerei, né, um crime ambiental, um crime educacional, um crime cultural, você destruir uma praça, derrubar árvores e construir um terminal ao lado de uma biblioteca. É um contrassenso você falar em educação, em desenvolvimento, mostrando total desprezo pela leitura, pela intelectualização das pessoas, pela possibilidade da ocupação do espaço público, do verde. Então, são dois motivos que me colocaram contra isso. Agora, é inegável que você vai ter um terminal mais equipado, mais moderno, mas ele não resolve o problema de trânsito e transporte e engarrafamento e congestionamento no centro da cidade. Resposta, réplica, né, de Daniel Inhani. Então, candidato, nessa questão do terminal urbano, e eu gostaria também de aproveitar que é uma questão de transporte público, nós do Partido da Causa Operária somos a favor do passe livre, né? Nós somos a favor totalmente de que o transporte público seja gratuito, né? E que seja tirado ou retirado ou extirpado o monopólio público do transporte coletivo na cidade. O senhor, pelo que eu vi em alguns depoimentos, também é a favor do modelo do passe livre. O senhor acredita que tem como implementar o passe livre com o monopólio ou o senhor vai retirar o monopólio também? Réplica de João Paulo. Primeiro, que é perfeitamente possível. O que existe hoje? Você tem uma grande gambiarra que se faz para oferecer a oferta do meio passe ou do passe livre. Sabia que até tem, na legislação consta o passe livre, mas para o estudante acessar o passe livre é uma engenharia que ele tem que fazer. O passe livre não está à disposição de quem está no último ano. O passe livre, se um estudante ele sempre estudou numa escola, aí a família muda para uma outra, ele quer terminar o curso, o que é natural, o que é saudável, ele concluir os estudos dele naquela escola, e se tiver uma escola próxima a ele que oferece o mesmo ano que ele está, ele não poderá usufruir do passe livre. Ou seja, é um passe livre de mentira. O passe livre é importante por quê? Primeiro que você dá mobilidade e você combate a evasão escolar. Daniel, você professor sabe disso. Tem estudante que deixa de estudar porque não tem dinheiro para pegar o ônibus. Então o passe livre ele é importante para o estudante e mais, para combater a evasão escolar, para garantir o estudante dentro da escola. Eu sou o jornalista Rogério Castro e nós estamos aqui no Pinga Fogo do Diário, entre os candidatos a prefeito de Rio Preto. Quero lembrar ao internauta que para levar esse programa ao ar tem toda uma equipe aqui por trás das câmeras, o Marco Aurélio Barbosa que está nas câmeras, o Luiz Felipe, o estagiário Luiz Felipe Regis, sob o comando do editor-chefe Milton Rodrigues e de Maria Helena Covre. Agora é a vez de João Paulo perguntar para Daniel Inhani. Daniel, eu acompanho as suas propostas, o seu debate. Você traz elementos importantes, até inusitados para a eleição municipal, elementos às vezes de utopias, elementos revolucionários. Você tem uma proposta de governo popular muito inspirado na Revolução Bolchevique, que é a Revolução Russa, que se estendeu para o leste europeu todo, né, por meio de soviets, que são os conselhos populares. O que eu acho uma utopia importante, você ter sonhos, você ter horizontes utópicos é muito importante. Uma sociedade ela tem que ter utopias, mesmo que essas utopias sejam distantes e muitas vezes não possíveis, mas é o que movimenta o mundo, são sonhos, são esperanças de coisas melhores. Eu acho importante o que você fala, só que você fala de uma coisa que eu não entendo como você vai resolver, que não é possível. Se você for prefeito, você vai destituir a Câmara Municipal. Eu gostaria que você explicasse melhor como que será esse procedimento. Então, candidato, nós não acreditamos que seja uma utopia nós extirparmos os interesses econômicos de dentro da administração pública. Enquanto houver interesses políticos, interesses particulares, interesses de poder econômico determinando as administrações públicas, o povo e os trabalhadores vão sempre pagar por isso. Não é um modelo utópico querer governar com o povo, é utópico para o empresário, para a construtora, para a empreiteira, para o latifundiário, para o banqueiro. Para esses são utópicos. Nós não fazemos conciliação de classes. Nós acreditamos que os interesses, nós somos marxistas, e nós acreditamos que são inconciliáveis os interesses de trabalhadores e patrões, por exemplo, onde o trabalhador vai sempre perder. Então nós
acreditamos em democracia real. Não há outro modelo de democracia, de fato, que não haja participação integral de toda a população, não apenas de setores econômicos. O sistema capitalista funciona assim, o que nós somos contra o sistema capitalista, onde os interesses do lucro vão determinar quais serão as políticas públicas. E isso nós vemos aqui em São José do Rio Preto, na especulação imobiliária, na inserção de área de perímetros urbanos, nos ataques ao meio ambiente, à educação, à saúde. Ou seja, os interesses do lucro estão determinando quais serão as políticas voltadas à cidade. Nós temos completa visão e consciência de que as câmaras municipais são um entrave na administração municipal. Elas atendem apenas aos interesses de setores do poder econômico, de setores ligados à política, aos políticos carreiristas, aos políticos que estão ganhando muito com o dinheiro público, ganhando através da administração pública. Nós vimos o que aconteceu no Brasil com os escândalos nas estatais. Ou seja, o poder econômico que determina as leis. Mesmo a nossa Constituição, mesmo os códigos, são todos feitos através do poder econômico, são eles que determinam esses interesses. Não é interessante para o trabalhador e para a população pobre ser governado pela classe dominante, e sim participar do governo. Então, os conselhos populares, eles substituiriam as câmaras. Os conselhos populares seriam formados a partir dos bairros e a partir dos locais de trabalho. Cada bairro teria representatividade real na administração pública, trazendo a sua demanda, trazendo as suas dificuldades e o que precisa ser feito. Os conselhos populares decidiriam onde seria aplicado o orçamento público e em qual lugar. É possível, candidato João Paulo, aplicar o Conselho Popular dentro da nossa cidade e extinguir as câmaras municipais que são corruptas, que não atendem aos interesses coletivos. Nós acreditamos que os interesses coletivos estão acima dos interesses individuais. E a Câmara Municipal nada mais é que um órgão legislador de interesse particular, de interesse de setores da economia, de setores patronais burgueses. Então nós acreditamos que os conselhos populares é a voz da população real dentro da administração pública. Réplica para João Paulo. Daniel, a sua contestação em relação às câmaras dialoga muito com o senso comum. As pessoas de fato têm essa percepção, porque a maioria dos poderes legislativos, com raras exceções, no nosso caso eu destacaria algumas, entre elas os 2 vereadores do PT, que não são guiados por interesses ocultos e econômicos. Já provaram isso na sua atuação. O cineasta Cacá Diegues, ele diz uma coisa: em que pese as instituições democráticas, os parlamentos em especial, não estarem afinados com os desejos populares, você defender a extinção deles é queimar os últimos navios que nós temos para a travessia para um mundo mais civilizado, mais democrático. A tua proposta, ela é revolucionária. Ela só seria possível num processo revolucionário de ruptura, e de poder popular. A realidade objetiva brasileira está muito distante dessa possibilidade. Então eu gostaria que você explicasse melhor, porque eu não vejo como possível extinguir as câmaras municipais. Réplica para Daniel Inhani. Não, candidato, é que a visão do Partido dos Trabalhadores é uma visão do Gramsci, que ele acha que dá para conciliar interesses econômicos com interesses dos trabalhadores. E isso é uma política, inclusive, antimarxista. Então, nós acreditamos que conciliar interesses dos trabalhadores com interesses do setor empresarial são inconciliáveis e o trabalhador vai sempre perder. Então, nós acreditamos que é uma traição achar que é utópico extinguir uma Câmara Municipal, sendo que os trabalhadores vão estar representados nela, a população vai estar representada nela. É mais fácil ludibriar a população, ludibriar o povo, num modelo de governo onde os bancos vão lucrar, onde as empreiteiras vão lucrar e os trabalhadores vão perder. Então, para nós, a forma como a maioria dos partidos de esquerda que chegaram ao governo, que chegaram ao parlamento, eles traem a classe trabalhadora de forma veemente. Então nós não somos um partido que irá trair a classe trabalhadora ou o conjunto da classe trabalhadora e o povo pobre principalmente. Antes do candidato Daniel Inhani fazer a pergunta para João Paulo, eu quero lembrar que os principais trechos desse Pinga Fogo está na edição impressa desta quarta-feira do Diário da Região. Daniel, por favor. Candidato, seus adversários utilizam em suas propagandas, inclusive um jornal da cidade publicou uma charge a respeito do episódio com o policial militar na ocupação pela CPI da merenda na Assembleia Legislativa.
acreditando ser uma forma de prejudicar sua campanha. Acredita que isto de fato atrapalha sua campanha? E caso julgasse necessário, tomaria a mesma atitude? Bom, Daniel, como os meus adversários, eles não têm o que falar da minha atuação como homem público, como militante político há 23 anos, milito desde os meus 16 anos, como eles não têm nada para falar da minha conduta como vereador, que foi correta, combativa, foi um vereador trabalhador, de muitas proposituras, de perseguição contra os corruptos da cidade. Como deputado, a mesma coisa, né? Trabalho incansavelmente, faço proposituras, emendo projeto do governo que são nocivos ao Estado, sou autor de quase 40 representações para investigar indícios de corrupção no governo do Estado, né? Assinei todas as CPIs importantes e verdadeiras contra o governador Geraldo Alckmin, que é um dos governos mais corruptos do Estado de São Paulo. Atuo junto aos professores, a todos os servidores públicos, em especial os policiais militares, quem eu quero falar agora, que é uma oportunidade que você me dá. O último projeto que nós votamos sobre os policiais, que é a diária especial de jornada extraordinária de trabalho, eu fiz 3 emendas. Uma delas era para incorporar 10% dessa jornada extraordinária ao salário dos policiais militares, uma preocupação com a carreira do trabalhador militar. Que ele tivesse direito ao auxílio alimentação nessa jornada extraordinária. E mais, e que ele recebesse esse dinheiro da jornada extraordinária no mês subsequente e não 2 meses depois. Daniel, aqueles que se escondem atrás dessa discussão hoje votaram contra as minhas emendas. Os meus adversários, inclusive um que disputa a eleição de prefeito, silenciou-se diante da minha propositura. Como silenciou-se quando os policiais militares ocuparam a Assembleia em busca de melhores salários. Eu estive ao lado deles ali. É que naquele momento não podia chamar a tropa de choque para tirar a própria tropa de choque da Assembleia. E eu fiquei ao lado dos policiais trabalhadores. Então essa é a verdade sobre a minha conduta. Não tem histórico de violência, nem verbal, nem física, contra quem quer que seja. E eles descontextualizam isso de uma maneira muito malandra. E não são os policiais, não são os familiares dos policiais que fazem isso. São os meus adversários. São os meus adversários. Porque quem é policial, eu tenho relação familiar com policial, relação de amizade. Fui criado com muitos deles aqui na Boa Vista. Eles me conhecem, sabem da minha conduta. Sabem que não foi um desrespeito à corporação. Muito pelo contrário. Foi um ato isolado em que eu exerci ali a minha autoridade de deputado eleito pelo povo, que jamais poderia admitir uma violência contra quem quer que seja dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo. E vale lembrar, os estudantes ali estavam lutando por uma coisa justa, apurar os corruptos da merenda escolar. Réplica para Daniel Inhani. Então, candidato, nós do Partido da Causa Operária, em primeiro lugar, nós somos a favor da extinção de todo aparato de segurança pública que oprime a classe trabalhadora e pobre. Então nós, a respeito desta polícia que nós acreditamos que atende apenas aos interesses da classe econômica e que defende apenas a propriedade privada dos ricos, e enquanto os pobres sofrem nas periferias sem proteção, sem qualquer apoio, nós temos como proposta que o povo também faça a sua própria segurança, que sejam colocadas polícias municipais controladas pelo próprio povo. E então, o povo participando dessas polícias, de sua própria segurança, seria desnecessário, então, ter que ocorrer episódios como esses, onde a população fica contra um parlamentar ou outro nessas relações que ocorreu no caso do senhor. Se existisse o povo governando, fazendo sua própria segurança, nada disso teria ocorrido. Tréplica para João Paulo. Então, Daniel, esse episódio, né, todo mundo sabe, eles descontextualizam, pega a cena em que ali eu defendia os estudantes, né, e colocam como se fosse um ataque gratuito a uma corporação toda. É um sintoma, é uma síndrome que vem desde a ditadura militar, você querer achar um inimigo comum para a polícia combater, né, o que é um erro. Isso não faz parte de um procedimento de segurança civilizado. Agora eu gostaria de dizer, eu tenho um histórico de defesa do servidor público estadual, provado, com fatos,
com ações, com defesa na tribuna, com proposituras, com emenda a projetos. Essa é a minha história. Agora, me tratar como inimigo é uma coisa surreal e absurda. Até porque, Daniel, sabe quem que é inimigo do policial militar? O governador Geraldo Alckmin. O Estado que o maltrata, que paga pouco, e que coloca numa condição desumana de enfrentamento com o crime, que expõe o policial todo dia a enfrentamento desleal e pior, é trabalhador matando classe trabalhadora e trabalhador morrendo na função de policial, o que é um erro. O Estado, o governador, é o grande opressor do policial militar em São Paulo. Estamos chegando ao fim da etapa de perguntas de candidato para candidato. Antes ainda tem uma pergunta do João Paulo, mas eu quero lembrar ao internauta que na quinta-feira, às 9 horas, o Pinga Fogo está de volta com o enfrentamento entre Edinho Araújo e Orlando Bolsoni. João pergunta para Daniel Inhani. Daniel, a população está assistindo uma briga, né, imensa na televisão entre dois candidatos. E os dois candidatos que já estiveram juntos. Um foi secretário do outro durante 8 anos, depois recebeu o apoio dele para disputar a eleição, inclusive contra o atual prefeito Valdomiro Lopes. No segundo turno eles estiveram todos juntos e agora eles protagonizam uma briga imensa, uma baixaria na televisão. Um deles utiliza muito a história de que sou ficha limpa, como se os outros fossem ficha limpa. Eu quero dizer a você que eu sou ficha limpa e combato ficha suja. Não sou omisso, não basta ser honesto. Tem que ser honesto e fazer valer a sua honestidade. Repito, sou autor de 40 representações na Justiça, no Ministério Público para apurar a corrupção, assinei todas as CPIs. O engraçado é que esse que se diz ficha limpa é um omisso e defende os fichas sujas no estado de São Paulo. Você acha que ele tem duas caras? Lá ele é uma pessoa e aqui ele é outra? Bom, candidato, eu acredito que o candidato aqui pelo PMDB que está pendurado por liminar, concorrendo ao cargo de prefeito, ele faz parte de um partido golpista, né? Onde hoje ele tem o apoio, diz ele que agora o governo federal vai o apoiar para que ele faça o que ele promete aqui na cidade, né? Nós não reconhecemos governos golpistas e nem candidatos golpistas. Então nós não fazemos também demagogia. E nós sabemos também, acima de tudo, que essas eleições de 2016, elas servirá apenas para consolidar o poder do partido golpista e de outros partidos golpistas, como PSDB, DEM, PP, os partidos de direita dentro do Congresso. Eles vão assumir de fato o poder para aplicar uma agenda neoliberal, uma agenda de Estado mínimo, de privatização de todos os setores públicos, educação, saúde, todos os setores primordiais que atendem ao povo pobre e trabalhador. Então nós, do Partido da Causa Operária, não temos essa demagogia de fazer aqui campanhas eleitorais através de mentiras, através de coisas que serão inviáveis apenas para garantir o poder, que ele começará então a partir do golpe de Estado no governo federal e que vai passar então por todas as prefeituras agora nessas eleições, com vistas a consolidar o poder total à direita e ao projeto neoliberal, que está também simplesmente entregando patrimônio público, as nossas estatais, o nosso petróleo. Até foi colocado projetos como a privatização de parte do aquífero Guarani. Enfim, nós estamos perdendo a nossa soberania popular e tendo nossas riquezas naturais sendo entregues para os imperialistas, que são os interesses maior dentro do sistema geopolítico. Então nós, do Partido da Causa Operária, começamos pela geopolítica e depois vimos o que acontece nos governos de estados, nos governos federais, para depois chegar até a cidade, que é apenas uma mini representação do que é o poder de fato federal. Então nós, do Partido da Causa Operária, vamos denunciar os golpistas, assim como tem um representante aqui de um partido golpista. Então nós temos que fazer e conscientizar a população, principalmente, sobre o que está acontecendo na política, tirar o viés de mentira, de demagogia, que é o que está ocorrendo hoje. Esta briga entre dois candidatos, para mim, também é outra demagogia, visa apenas consolidá-los no poder ou manter o poder do atual prefeito, que é um poder que
que é um governo nocivo à classe trabalhadora, nocivo aos pobres, visto que está acontecendo de aumento de moradores de rua e aumento de favelas. Então nós, tanto um governo que é contra os trabalhadores e contra os pobres, outro governo que é golpista e contra os trabalhadores e contra os pobres, e mesmo os outros candidatos que também seguirão a lógica do poder econômico dentro da administração pública, nós só temos a dizer que são demagogos e mentirosos, e que o Partido da Causa Operária, então, é o único que defende a democracia real. Réplica para o João Paulo. Daniel, a diferença da ética e do moralismo barato é que o moralismo barato é aquilo que parece ser. É você ser bonzinho, ser honesto na frente dos outros. E a ética é quando você tem postura correta, postura honesta, independente onde você está. Então eu considero uma pessoa honesta, ficha limpa, que assina todas as CPIs, quando é deputado ou quando é vereador, que representa, que tem a coragem de denunciar escândalos de corrupção, que não se intimida frente a manipulações de números, como foi o caso da dengue em Rio Preto. Foi muito sério, que levou pessoas à morte por conta de sonegação de informação, que desarmou a população. Então eu queria dizer isso, para a gente ficar muito atento e separar o moralismo barato de fato da ética. Não basta ser honesto, não basta ser ficha limpa. Tem que ser honesto, ficha limpa e combater a corrupção e combater os fichas sujas com independência. Então eu sou ficha limpa e combato a corrupção. A minha história prova isso. Réplica para Daniel Inhas. Candidato, eu gostaria de falar um pouco da lei ficha limpa, que também é uma mentira, né, candidato? A lei ficha limpa vale de quê? Nós temos um candidato pendurado com liminar, que é golpista e que tem problemas aí com instâncias de tribunais, de improbidade administrativa, e vai participar de um pleito e com chance até de vencer e governar a cidade. Então a lei ficha limpa é uma enganação ao povo também. Então, defender lei ficha limpa, candidato ficha suja, o que existe é o interesse do poder econômico e a corrupção dentro do Estado. Então, isso, lei ficha limpa, isso dá uma demagogia, uma mentira, né? Nós temos que deixar a população consciente disso daí. Lei ficha limpa é uma enganação ao povo, é para mostrar para o povo que eu sou ficha limpa e vote em mim. Então, estão enganando o povo de novo. Lei ficha limpa é demagogia, é mentira. Então nós temos que conscientizar o povo que essa lei, quem controla a lei ficha limpa agora é o partido golpista que está governando o país. Ele vai controlar quem é ficha limpa e quem é ficha suja. Isso é uma demagogia. O povo está sendo mais uma vez enganado pelas leis burguesas. Bom, encerrada agora a fase de perguntas de candidato para candidato, nós vamos para as perguntas dos internautas. Aproveitando que o Daniel já está falando, o Elton Monteiro, ele pergunta... se o candidato quer acabar com a Câmara de Vereadores, por que o partido tem candidato a vereador? Então, é interessante que nós utilizamos as eleições como espaço para divulgar nossas ideias. Então, extinguindo a Câmara Municipal, que é o principal agente de corrupção e de atendimento aos interesses do poder econômico, nós não nos importamos que nós temos um candidato a vereador se nós emplacarmos o nosso modelo de democracia real. Nós apenas participamos das eleições para expor nossas ideias. Lembrando que este é um pleito burguês, ou seja, uma eleição burguesa. Nós utilizamos o espaço da imprensa, da mídia, nós utilizamos o espaço, todas as oportunidades públicas que nós temos de transmitir as nossos ideais, as nossas ideias para o povo, à vista de conscientizar os trabalhadores e a população pobre. Esse espaço que está sendo cedido a mim é para divulgar as ideias revolucionárias do Partido da Causa Operária, que leva o povo ao poder de fato. Que isso não é uma utopia ou uma mentira ou algo nocivo. Aquele cidadão que ataca uma ideia dessa, ele quer continuar sendo governado pelos ricos e atendendo aos interesses econômicos, enquanto a classe trabalhadora paga por isso. A classe trabalhadora está pagando pela crise nos ajustes que estão sendo feitos pelo governo golpista nas leis trabalhistas. Estão aumentando o teto do horário de trabalho para 12 horas, enquanto outros países estão abaixando a jornada para 6 horas. Aqui estão aumentando o teto para 12 horas. Foi falado ontem na CIRP sobre a flexibilização do horário de trabalho no centro e no shopping, que é um ataque à classe trabalhadora. Eles vão flexibilizar para cima e nunca para baixo o horário do trabalhador. Nós, do Partido da Causa Operária, inclusive, defendemos o horário de trabalho que seja diminuído a carga horária para 35 horas semanais, para que haja mais postos de emprego. Então, ou seja, nós acreditamos trabalhar menos para trabalharmos todos, sem prejuízo de salário. E nós
nós defendemos um salário mínimo vital de R$ 4.000. Então, quem está confrontando comigo, de fato, e deveria confrontar comigo nesta eleição, seriam os patrões, os empresários, e não os trabalhadores. Eu não sei se o Elton é trabalhador, se ele é assalariado, mas se ele ataca um partido que tem o interesse de colocar o poder nas mãos dele, ele então está sendo cegado pelo poder econômico, pela imprensa burguesa, e nós temos que denunciar e combater isso. Então nós temos a completa consciência do que defendemos e que nós queremos que o trabalhador compreenda. Nós do Partido da Causa Operária defendemos a democracia real. Extinguir a Câmara Municipal de vereadores, ela é apenas o primeiro passo para a democracia real. Conselhos populares estaremos nós, trabalhadores e a população de Rio Preto. Não defender isso e querer manter uma Câmara Municipal corrupta e atende a interesses de setores da economia, atende a interesses próprios e de partido político, vai me desculpar, é uma burrice. Então nós temos que simplesmente mostrar o que está acontecendo e a nossa candidatura é para conscientizar a população de Rio Preto e o povo sobre o real andamento da política. Obrigado. A pergunta agora do internauta Lucas Ribeiro para o Rilo. Rilo, seu partido é sujo e estragou o nosso país. Se eleito prefeito, vai fazer o mesmo em Rio Preto que a Dilma e o Lula fizeram com o Brasil? O Lucas deve compor a torcida organizada de algum candidato. Até porque ele afirmar que um partido inteiro, um partido com quase 2 milhões de filiados é sujo, né, já mostra a tendência na pergunta. O que é legítimo. Faz parte do processo eleitoral as torcidas organizadas participarem do processo. Lucas, nós somos em quase 2 mil filiados em Rio Preto. Então eu vou dizer uma coisa para você, nenhum de nós aqui respondemos por improbidade administrativa, por formação de quadrilha, por crime de peculato, nenhum de nós. Eu tenho uma vida limpa, uma vida de combate à corrupção, assim como o vereador Marco Rilo, como o vereador Aceli, como todos os membros do PT aqui e a maioria deles no Brasil. Você me dá uma oportunidade, Lucas, de falar sobre o PT no governo federal e, inclusive, com influências aqui em Rio Preto. Primeiro, aqueles do PT que erraram, que se equivocaram e se desviaram na conduta ética, na conduta de caráter, que paguem por isso. Jamais defenderei ou colocarei a mão no fogo por esses ou por quem quer que seja. Coloco por mim. É isso, eu respondo pela minha conduta. Essa generalização, ela é síndrome de um processo de perseguição, um processo que foi muito prejudicial ao mundo. O fascismo, o nazismo, ele começava com essa história de generalização, né, de você... Isso é coisa da Idade Média, isso é medieval. Você pegar uma pessoa, né, eles faziam isso antigamente, pegava de uma família ou de um clã que tivesse cometido algum erro, algum crime e matava toda a família, e matava todo o clã. Então esse é um pensamento medieval, essa generalização que leva a um retrocesso humano muito grande. Agora, vamos lá, vamos estabelecer as coisas. Você disse que o PT acabou com o Brasil. O Brasil, meu querido, tinha 3 milhões de estudantes universitários, produziu 3 milhões de universitários na história da República inteira. Nós temos quase 8 milhões hoje, graças à inclusão do presidente Lula e da presidenta Dilma. Rio Preto vai construir quase 10 mil, mais de 9 mil casas, Minha Casa e Minha Vida. Em 2004, o presidente Lula cometeu um erro político. O PT rompeu com Edinho Araújo por falta de cumprimento de palavra do PPS. O presidente Lula deveria apoiar o candidato do PT. Ele apoiou o candidato Edinho Araújo à época. O presidente Lula fez investimentos pesadíssimos em Rio Preto. As principais obras de infraestrutura em Rio Preto foram realizadas pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Não significa que fizeram muito, fizeram obrigação deles. A diferença é que os outros governos não fizeram. Essa é a verdade. As principais obras de Rio Preto foram feitas pelo governo do PT. Valdomiro Lopes, na campanha passada, usou a imagem da Dilma na campanha dele. Agora ele esconde. Então, não conte com a minha falsidade nem com o meu oportunismo. Eu continuo sendo quem eu sou. E o PT é isso, com seus erros e com os seus acertos. Vamos agora para as considerações finais dos candidatos. 1 minuto para Daniel Inhane. Gostaríamos nesse momento de fazer um chamado, uma convocação à classe trabalhadora e ao povo pobre a lutar contra o golpe de Estado em curso no Brasil. Nós gostaríamos também de que o trabalhador
enxergue, e nós estamos tentando mostrar todos os ataques que estão sendo cometidos no governo federal contra a nossa classe trabalhadora. Nós estamos lutando e vamos colocar aqui para convocar a greve geral, a Assembleia Constituinte novamente, para derrubar essas leis que prejudicam os trabalhadores. Então nós fazemos esse convocado, esse chamado, para que os trabalhadores unam-se conosco nesta luta. Nós fazemos também o chamamento a participar conosco dos atos que estão sendo convocados em São José do Rio Preto, onde os trabalhadores estão sendo convocados a participar. E nós, do Partido da Causa Operária, então, gostaríamos de deixar marcado aqui a nossa denúncia contra o golpe de Estado e contra essas eleições, que é uma verdadeira farsa. João Paulo, 1 minuto. Bom, a eleição em Rio Preto, ela vai ganhando um contorno, ela vai se transformando. É uma eleição curta, mas uma eleição que apresenta sinais de novidade. Por quê? Porque você tem duas candidaturas que tentam polarizar, que andaram juntas, né, o tempo inteiro. A candidatura do Orlando Bolsonaro, a candidatura do Edinho, foram cúmplices, andaram juntos, e que eles ficam disputando os desastres do passado. Eles ficam disputando o passado. A nossa campanha tem uma perspectiva de futuro. É um conflito, como bem traduziu o Diário da Região aqui, é um conflito de gerações e de ideias que estão sendo postas. É a briga, é a velha briga, é lugar comum que eu vou falar, mas é verdade. É a velha briga do velho e do novo. Agora, o novo com uma perspectiva de avançar na democracia, de cuidar da cidade, de cuidar das pessoas, de envolver a participação popular. Vou manter minha campanha até o final com serenidade, com propostas claras para o futuro e não ficar disputando os erros do passado. Eu sou o jornalista Rogério Castro, do Diário da Região, e em nome do jornal gostaria de agradecer a presença do candidato do PCO, Daniel Inhane, e do candidato do PT, João Paulo Rilo, pela presença, e principalmente ao internauta, ao leitor do jornal que nos acompanhou até aqui. E anotar antes também a presença, trabalhando, do repórter fotográfico Guilherme Baff e do repórter de política Rodrigo Lima. Amanhã, lembrando, a cobertura dos principais trechos desse Pinga Fogo na edição impressa do Diário da Região. E também, não esqueçam, na quinta-feira, a partir das 9 horas, o Pinga Fogo volta com Edinho Araújo e Orlando Bolsoni. Muito obrigado.